Vamos para a nossa aula de urbanização no Brasil, aula 26 e 27 de Geografia. Nas últimas 5 décadas, o Brasil conheceu um processo de urbanização intenso, a ponto de ocorrer uma inversão das porcentagens da população rural e urbana no país. Como a gente já tem visto em outras aulas, a população do Brasil, o Brasil era um país rural, eminentemente rural, a maior parte da população era rural, e o Brasil se tornou agora um país urbano. Fruto de quê? Fruto aí da automação no campo, né, e a diminuição de empregos no campo, e também a perda de terras para a grande propriedade de trabalhadores rurais. Né? Muitos trabalhadores rurais abandonam sua terra porque não tem como concorrer com um grande produtor rural. Então, isso vai propiciando o êxodo rural. Essas porcentagens aqui, ó, 1950, os dados demográficos apontavam que 63,8% da população brasileira vivia no campo, enquanto o restante da população, 36,2% brasileira, habitavam em zonas urbanas. Agora, em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE revelou que 15,6% da população brasileira vive no campo e 84,4% nas cidades. Então, foi uma transformação muito grande e num espaço de tempo muito pequeno, de 1950 para 2010, em perspectiva histórica, é um espaço muito pequeno. Mas por quê? Porque as mudanças que ocorreram foram muito fortes, né? O Brasil passou a industrializar-se a partir de 1930, e aí depois, com o governo Vargas, vai tendo mais impulso essa industrialização, vai crescendo a grande propriedade rural, e aí nós vamos tendo esse processo de urbanização. Quando a gente fala urbanização, a gente está falando dessa transferência da população do campo para a cidade, ou seja, para a região urbana. O rápido crescimento da urbanização no Brasil gerou situações e problemas novos e pode ser explicado por vários fatores, em especial a migração em massa da população do campo para a cidade, caracterizando o que a gente chama de êxodo rural. Êxodo, né? Quem leu a Bíblia sabe que êxodo significa retirada. Tem aquele livro da Bíblia chamado Êxodo, que é quando o povo hebreu está se retirando do Egito. A palavra êxodo significa retirada ou saída. Então, essa saída da depopulação do rural para o urbano a gente chama de êxodo rural. E quais problemas são acarretados desse êxodo rural? Muitas favelas, porque essas pessoas que vêm do campo para a cidade, eles não encontram a ocupação que eles queriam, eles não encontram a realidade que eles imaginavam. Então, aí eles acabam vivendo em subhabitações, que nós vamos ver nessa aula de hoje, como cortiços, favelas, ou condomínio, habitações residenciais muito longe de onde eles trabalham, né? Gera uma série de problemas sociais, essa urbanização muito rápida que aconteceu no Brasil. O Brasil não estava preparado para essa urbanização. Esse deslocamento acontece por diferentes razões, sendo as principais a concentração fundiária, a aceleração da mecanização agrícola e a expansão do processo industrial. Foi o que eu já havia citado para vocês, né? Concentração fundiária, grande propriedade rural, pouca gente dona de muita terra, e aí o pequeno produtor não tem condição de concorrer com esse grande produtor. Mecanização, que acaba com os empregos no campo, e a expansão do processo industrial, que atrai as pessoas para a cidade. A violência urbana se expressa pela ação do crime organizado, o tráfico de drogas, dos furtos, dos roubos, do sequestro e também das ações de preconceito, de intolerância e negligência. A desigualdade e a exclusão social de uma parcela significativa da população dos grandes centros urbanos são as principais causas do aumento desse problema. Então, essas pessoas que vêm para as regiões urbanas, eles vão sofrer exclusão social, porque eles não vão encontrar ocupação, vão ter que viver de forma
praticamente desumana, né? Quem vê uma pessoa que vive numa favela, num cômodo aí que dormem 3, 4, 5 pessoas no mesmo cômodo, sabe, tem ideia do que é viver dessa forma. Nesse período de crise, de pandemia, a gente sempre vinha alertando. Quando o vírus, quando ele chegou, ele era exclusivo ali das pessoas mais ricas, né, que viajavam e aí se contaminavam em outros países. E aí, quando o vírus chega, se instala, e aí ele é fácil ele ir para a casa do pobre, porque a empregada vai lá para a casa do patrão, se contamina com a casa do patrão, depois ela contamina toda a família, e aí nessas regiões mais pobres, a aglomeração é muito grande, e aí vai contaminando toda a sociedade, e depois quando se instala, ele se prolifera de forma muito mais rápida nessa classe social mais pobre, e é o pobre que não consegue, né, ficar de quarentena, porque ele tem que trabalhar para se manter, ele não tem uma reserva, né, para se manter durante esse período. Então, ele tem que se arriscar, tem que sair para a rua para trabalhar de alguma forma, enquanto o patrão, né, fica ali desguarnecido, guardado em casa, né? Por isso que era tão importante as medidas afirmativas do Estado, né, para proteger essa parcela da população, para que ela, né, pudesse ter condições dignas, né, de se proteger desse vírus. Mas o que nós estamos vendo não é o que deveria, o Estado tem negligenciado na sua ação aí de cuidar dessa parcela da população, que é a parcela da população que produz, que trabalha, né, que rala, que consome, né, o que gira o movimento da sociedade não é o que o rico compra, né, o que o rico compra não gera muito emprego, o que gera muito emprego é o que o pobre compra, que é a cesta básica, que são os produtos que giram mais na economia. A violência também decorre atualmente da precariedade das condições em que vivem os moradores dos centros urbanos, expostos à degradação da sua qualidade de vida. A precariedade no espaço urbano é refletida pela presença dos seguintes tipos de moradia. Então, nós vamos ver, como eu citei anteriormente, os tipos de moradia que essas pessoas acabam vivendo nos grandes centros urbanos. São as favelas. O que é uma favela? Áreas de ocupação gradual, isto é, aglomerados de habitações erguidas ao longo de certo tempo em terrenos de terceiros, em geral do poder público, né? Por isso que a gente associa favela a morro, mas não necessariamente a favela tem que estar no morro, né? A gente vê muito no morro porque é onde não foi ocupado e aí as pessoas vão ocupando aquele terreno ali, mas não quer dizer que favela e morro são sinônimos, né? Geralmente a favela está no morro, né? Mas favelas são habitações aí que são ocupações de terrenos de terceiros, geralmente do poder público, geralmente do Estado. Cortiços consistem em habitações coletivas compostas de cômodos alugados. Então, cortiço, né, são aquelas kitnet minúsculas, ou aqueles prédios que são invadidos e vão alugando ali os quartos dos prédios que foram invadidos, ou às vezes divide o cômodo com tatume, né? Então, isso é até pior do que a favela. O cortiço acaba sendo até pior do que a favela. A condição de vida do cortiço é bem pior do que na favela. Às vezes, no cortiço, ele tem que dividir o mesmo banheiro, não com o pessoal da sua família, mas com várias famílias, né? Então, na favela, pelo menos, às vezes, a pessoa consegue ter ali o seu próprio barraquinho, né? E só ele. No cortiço, não. No cortiço já a precariedade é pior ainda. Loteamentos periféricos. A forma típica de expansão da moradia popular nas grandes metrópoles. Terrenos distantes dos centros comerciais e de serviços são divididos em lotes e adquiridos pelas camadas de baixa renda. É aquela velha história do condomínio habitacional, que geralmente o Estado faz, antes chamava de Coab, né, que era o instituto que fazia essas moradias. Hoje a gente chama de residenciais, né, que são construídos geralmente pelo poder público, financiado pela Caixa Econômica, aí as pessoas pagam uma pequena parcela, mas pagam por esse imóvel, e
na maioria das vezes, esse imóvel é muito longe do centro da cidade. Por quê? Longe da cidade, os terrenos são mais baratos. E aí gera um grande problema aí da mobilidade social. Geralmente, o pobre tem que morar muito longe, aí ele fica muito tempo no ônibus, perde muito tempo da sua vida andando de ônibus de um lado para o outro. Né? Se as cidades fossem modernas, uma cidade moderna, ela tem que crescer verticalmente. Crescendo verticalmente, as pessoas ficam mais próximas de onde ela trabalha, de onde ela consome, elas têm que usar menos o transporte público, né? A rede de saneamento fica mais fácil de fazer, você não precisa fazer uma rede de esgoto, por exemplo, para um bairro muito distante, né? A prefeitura acaba gastando muito, e como é muito caro, ela não faz, e aí aquele bairro muito distante acaba não tendo saneamento. Então, a melhor forma de crescer uma cidade é para cima, só que para cima é mais caro. E aí, o rico não quer que o pobre fique ali perto dele. Então, o Estado acaba se prestando esse favor de colocar o pobre bem longe. Então, né, fazendo essas moradias bem longe, bem distante. Eu me lembro quando eu trabalhava numa localidade de Cuiabá, era uma localidade rural, chama-se Gamaliel, fica bem longe, eu até chamava de tão distante. E quando eu ia lá para o Gamaliel, no caminho eu encontrava uma construção de casas populares, muito longe, muito longe. Então, uma pessoa vir para o centro de Cuiabá, por exemplo, levaria uma hora e meia, num ônibus lotado, aí ela vai para ir e voltar, ela perde aí 3 horas do seu dia. Num grande centro como São Paulo, a pessoa perde muito mais do seu dia, perde 4, 5, 6 horas do dia em transporte público lotado, né? Então diminui muito a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso que Tessida fala assim, aquele termo periferia, fulano é periférico, ou seja, porque periferia é a parte mais distante do nosso corpo, né? Os periféricos, mãos e braços, né? Então o termo periferia foi muito tempo associado a bairro pobre, né? Só que hoje existe uma mudança que vem ocorrendo há pouco tempo, mas vem ocorrendo, que a gente já não pode mais associar a periferia a bairro pobre. Por quê? Porque foram surgindo os condomínios fechados, né? E aí, esses condomínios fechados também são longe do centro da cidade. Mas a diferença é que esses condomínios, as pessoas têm o seu carro próprio, né? Então, ele não tem esse problema aí do deslocamento com o transporte público, né? A substituição do aluguel pela casa própria é igualmente reforçada pela implantação dos conjuntos habitacionais, o que define uma das faces do padrão espacial das metrópoles, a da expulsão dos pobres para a periferia. Então, quando vai havendo modernização, o gestor ele vai maquiando ali o centro da cidade e vai mandando os pobres para bem longe. Geralmente em Copa do Mundo, por exemplo, você tira uma habitação ali próxima de um córrego, fala, mas vamos te dar outra moradia, uma moradia bem longe, né, para que aquele pobre não seja visto pelos turistas. Né? As cidades grandes turísticas, por exemplo, Rio de Janeiro, eles colocam outdoors que escondem a favela dos turistas. O turista acaba vindo falando, pô, gostei daquela cidade, muito bonita, né, tudo higienizado, por quê? Porque ele ficou ali na parte rica da cidade, a periferia ele nem viu, ele nem observou a periferia, por isso que ele acreditou que a cidade era muito bonita. Mesma coisa você vê um turista que vira Cuiabá, ele vai descer no aeroporto, ele vai para algum hotel aqui no centro da cidade, ele não vai aqui na periferia de Várzea Grande, ele não vai lá no Novo Mato Grosso, no 24, ele não vai lá no Pedra 90, né? Então ele não vai conhecer, ele vai achar que a cidade é a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Prainha, a Avenida do CPA, saindo na estrada ali para Chapada, ele vai para Chapada, então ele não vai observar a periferia, né? Então, por quê? E cada vez mais vão criando esses conjuntos habitacionais que é colocando o pobre cada vez mais longe. O que eu observo, por exemplo, aqui em Várzea Grande. Em Várzea Grande, ela tem uma rodovia que passa que é para contornar ela, que é a rodovia dos imigrantes.
era para contornar a cidade. Só que o próprio poder público foi lá e fez conjuntos habitacionais para além da rodovia dos imigrantes, que foi o que eu citei para vocês, lá o 7 de maio, 13 de setembro, 24 de dezembro, que são foram conjuntos habitacionais feitos pela Coab. É, nem tem esses nomes mais, alguns mudaram de nome exatamente porque uma questão aí parece questão do asfalto, tá? Eu não me lembro por quê. Mas, né, isso mostra que o poder público que vai criando esse problema de fazer com que a cidade cresça muito, alargue muito. Né? O correto seria fazer com conjuntos habitacionais que crescessem verticalmente mais próximos do centro da cidade, para você não ter esse problema de pessoas vindo de tão longe como o 13 de setembro, o 24 de dezembro. Né? Lá podia ser zona rural ainda de Várzea Grande. E o natural seria, já que a rodovia passa ali, então a cidade tinha que crescer para o lado de dentro da rodovia dos imigrantes. Né? Mas o próprio poder público criou esse problema. Né? Então, ele vai expandindo a cidade e criando problemas para os pobres, né? Já que para o rico não tem problema, o rico vai comprar um apartamento aqui perto, ou vai morar ali nos predinhos do aeroporto ali, né? Pertinho do shopping, tranquilo, né? A ideia seria que a maioria das habitações fosse daquele jeito, né? Pequenos prédios de pelo menos 4, 5 andares, né? Que tivesse, né, uma qualidade melhor de vida para que a pessoa vivesse mais perto do centro. Né? E terreno perto, próximo do centro, tem ainda, porém eles são usados para especulação, especulação aí do setor aí da construção dos imóveis, né, imobiliário. O trânsito caótico, resultado do aumento do uso de veículos particulares e a falta de investimento em obras, em infraestrutura e em transporte coletivo também contribuiu para a queda da qualidade de vida da população. Então, a gente vê aí, além de ser longe, tá um transporte público péssimo, se a cidade fosse menor, né, o VLT podia ser viável, né, porque você não precisava fazer um VLT tão longo, né, você podia fazer um VLT, né, próximo, né, o VLT, inclusive, é um meio de transporte para uma cidade menor, né, já que ele não é um veículo que anda rápido, né, a velocidade do VLT é bem lenta, é de 40, 50 km por hora, ele operando, ele ia andar a uns 40 km por hora. Então, é para pequenos centros, né? Então, seria viável se a cidade fosse mais compacta, né? Mais compacta, e não é. Numa cidade compacta, inclusive, poderia ter aqueles bondinhos, né? Que eles vão andando ali, a pessoa sobe nele, né? Porque tudo ficaria muito próximo, não precisaria tanto do transporte público para ir para regiões tão distantes. Né? Uma cidade inteligente seria uma cidade compacta que crescesse verticalmente. A distribuição da população urbana pelas regiões brasileiras comprova a relação entre o processo de urbanização e o nível de integração de cada região na economia do país. Então, a gente vê aqui a população urbana por regiões. Então, a Sudeste tem uma população urbana que vem crescendo muito, lá de 1940 para cá, praticamente 90%. Centro-Oeste. Então, o que salta aos olhos é o Centro-Oeste aqui, né? Porque quando fala em Centro-Oeste, a pessoa já pensa no rural, né? Já pensa em campo, já pensa em fazenda, né? Porém, olha só, o percentual aqui de pessoas vivendo em regiões urbanas, no Centro-Oeste, é quase 90% da população. Por quê? Aí, qual que seria a resposta? É porque o campo, nós temos um campo muito grande, porém não tem pessoas nesse campo. O campo é um vazio demográfico, né? Não existem empregos no campo, então as pessoas não estão no campo, elas estão nas cidades. Por isso que o percentual aqui do Centro-Oeste é maior do que da região Sul, né? Perdendo apenas para o Sudeste, né?
tendo um percentual de população urbana maior até do que a média nacional. Exatamente por isso. Isso aqui pode ser uma pegadinha na prova, né? Porque muitas pessoas associam o Centro-Oeste ao rural, né? Mas a maior parte da população do Centro-Oeste vive no campo, né? Vive em regiões urbanas. Aliás, todas as regiões do país, a população está em regiões urbanas. O Sudeste, vinculado à produção agrícola ao mercado substituindo o ser humano pela máquina, a indústria e a cidade ajudaram a impor padrões econômicos capitalistas ao campo, o que acelera a transferência da população para o meio urbano. O Centro-Oeste, a construção de Brasília, o predomínio da grande propriedade pecuarista, do tipo extensivo e a progressiva ocupação das áreas do Cerrado pela moderna agricultura mecanizada de grãos contribuíram para a queda do índice da população rural. Então, quem vem para Brasília, lógico, vem para trabalhar no serviço público, vai ficar na cidade. E o restante aqui, né, a produção rural foi sendo concentrada nesses padrões extensivos, que é aquela propriedade rural imensa, que é voltada para exportação, produção de grão e de forma mecanizada, então a população não vai para essa região, porque não tem emprego nessa região, por isso que a população dessa região se concentra nas cidades. O Sul apresentava taxas de urbanização relativamente baixas, porque na sua tradicional estrutura de pequenas propriedades, possibilitava a fixação de pessoas no campo. A partir da década de 70, o esgotamento dos espaços rurais pioneiros e a forte concentração fundiária decorrente do avanço da cultura da soja mecanizada acentuaram a migração do campo para a cidade. Então, no Sul, ele tem ainda uma população em relação do Mato Grosso ainda no campo. Por quê? Por causa da tradição, por causa da herança da família, né? E exatamente esse esgotamento dessas terras lá no sul que fizeram com que os sulistas migrassem, os sulistas que queriam ficar no campo migrassem para o Mato Grosso, exatamente por causa desse esgotamento dessas terras, né? Porque a família vai crescendo, vai fazendo as heranças, vai dividindo, vai faltando terra, e cada vez mais você vai ficando com a terra pequena, quando a família, quando é agricultura familiar, né, vai tendo gerações, vai partilhando aquela terra e vai diminuindo a propriedade. Então, muitos resolveram vender suas terras lá no sul e migraram para o centro-oeste. E muitos, né, passaram a viver nas cidades mesmo. O norte, apesar de ser conhecida pela sua frágil economia local e pela pequena atividade industrial, novos projetos relacionados à mineração e à construção de grandes obras, como hidrelétricas, né? Tem a hidrelétrica de Balbina lá, tem várias hidrelétricas. Apesar dos rios da região não serem favoráveis para a implantação de hidrelétricas, existe muita hidrelétrica lá, então a população, apesar de ser pequena, ela está na cidade, na floresta não tem muita população, quem vive na floresta são mais os indígenas. E também, para preservar a floresta também, a gente evita aí, desmatamento, né, e a formação de mais zonas rurais no norte. Nordeste, mesmo tendo parte da sua economia relacionada a atividades tradicionais no campo, atualmente novas dinâmicas econômicas têm tornado as cidades nordestinas principal localizada no litoral em polo de atração. Atividades relacionadas ao turismo e à recente industrialização destacam-se essa região. Além disso, houve avanço na agricultura mecanizada, com destaque para a região conhecida como Mapitoba. Eu vou explicar o que é esse Mapitoba daqui a pouco. Então, o litoral nordestino é onde tem melhor qualidade de vida, onde o clima não é tão árido. Inclusive, esse clima árido do interior faz com que muitas pessoas abandonem o campo nessa região, né? Por causa desse clima árido, tem muito tempo de seca, né? Então eles vão abandonando ali. E muitos vinham para o Sudeste, hoje eles estão migrando ali para o litoral do próprio Nordeste. Então, o Mapitoba
é uma sigla que compreende aí Maranhão, Piauí, Tocantins e parte da Bahia. Então, essa região aqui é chamada de Mapitoba. A cidade é um aglomerado urbano concentrado, com atividades econômicas não agrícolas, organizada em ruas, com serviços de transporte, limpeza pública, luz, água, esgoto, além das atividades de saúde, educação, lazer, etc. Suas características principais é dada a expansão do setor terciário, podendo abranger ou não atividades industriais. Então, o setor que mais emprega é o setor terciário, já que a agricultura está mecanizada, a indústria está automatizada, né? Onde que vão sobrar os empregos? No setor de serviço. Então, a maior parte dos empregos gerados na cidade hoje são no setor de serviços. De acordo com a sua origem, uma cidade pode ser classificada como espontânea ou planejada, ou ainda, segundo a função urbana, uma cidade pode ser classificada em industrial ou comercial, portuária ou turística, religiosa, histórica, entre outras. Então, por exemplo, Cuiabá foi uma cidade espontânea, nasceu ali da mineração, né? E aí surgiu aquela cidade ali de forma até desorganizada. Por exemplo, uma cidade portuária, está ligada à região, à atividade portuária, né? Tem um exemplo de Santos, por exemplo. Uma cidade turística, né? Cuiabá, apesar de ter o centro histórico, não vai ser uma cidade turística, não atrai tantos turistas assim. Tá? As cidades litorâneas, elas vão viver ali do turismo, né? Tudo vai girar em torno do turismo, né? Chapada dos Guimarães a gente pode classificar aí como uma cidade turística, religiosa, né? Cidades onde tem grandes templos religiosos, vamos lá, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? Então a cidade tudo gira em torno ali da Basílica. Então, a cidade é uma cidade que a gente classifica como uma cidade religiosa, né? Histórica, né? Temos lá a cidade lá de Ouro Preto, né? Histórica associa muito ao turismo, né? Porque o pessoal vai para ver os monumentos históricos, acaba vendo o turismo. A cidade do Vaticano é uma cidade histórica e turística também, né? Ontem eu vi no jornal, né? O Vaticano, ele lucra bastante com os museus, né, do Vaticano. Então, é uma cidade, ao mesmo tempo, histórica, turística também, e religiosa. A hierarquia urbana é definida por base dos diferentes graus de influência que as cidades apresentam dentro de uma rede urbana. Quanto mais amplo o leque desse serviço, maior será a influência econômica, política e cultural exercida por cidades que podem chegar a polarizar toda a rede urbana local, regional ou mesmo nacional. Então, conforme o grau de hierarquia que os centros urbanos ocupam, uma rede urbana, eles são denominados de centros subregionais, capitais regionais, metrópoles, metrópoles nacionais e grandes metrópoles nacionais. Centros subregionais, vamos dizer assim, são cidades polos no interior, né? Um exemplo aqui no Mato Grosso, né? Cáceres é uma cidade polo das cidadezinhas que estão no interior dela ali. Sinop é uma cidade polo ali das regiões, das cidades que estão lá no norte. A leste, temos Barra do Garça, são cidades sub-regionais. As capital regional, né? Estamos aqui a região metropolitana de Cuiabá. Metrópoles são centros urbanos que, pela importância de sua influência, se sobrepõem às capitais regionais. Então, uma metrópole, né, ela está acima da capital regional. Metrópoles nacionais, né, são centros urbanos que, pela importância e pela influência, se sobrepõem às metrópoles regionais. São as cidades que concentram as indústrias, né, aí colocar uma metrópole nacional, São Paulo, Rio de Janeiro. E grandes metrópoles nacionais são centros urbanos que, pela importância, se sobrepõem às metrópoles nacionais. Então, aqui nós temos aí vários exemplos nesse gráfico. As grandes metrópoles formam áreas conurbadas. Então, o que é conurbação? É quando uma cidade gruda na outra. Professor, Oi. a gente tem que entrar para outra aula.
Ah, tá. Tá bom. Vocês podem sair, eu vou continuar aqui só para salvar o vídeo para vocês, aí depois vocês veem o vídeo, quando for fazer revisão, tá? Vocês podem Ok, sair. ok. Tá, valeu. Então, as grandes metrópoles formam essas áreas conurbadas que formam, né, esse aglomerado. Não existe divisão entre uma cidade e outra, né? Elas se juntam. Por exemplo, se Cuiabá e Várzea Grande, você não vê uma separação entre as duas cidades. Tem um rio lá, mas o rio não é para separar a cidade. A cidade que se envolveu ali no rio. Então, forma-se uma conurbação urbana. Você passa de uma cidade para outra, você não tem um espaço, você não tem uma zona rural ali entre uma cidade e outra. No entanto, cada município tem uma administração pública independente, o que resulta muitas vezes em problemas e impasses administrativos. As regiões metropolitanas foram criadas no início dos anos 70, com o objetivo de solucionar problemas comuns entre as cidades que compõem aglomerados urbanos, sobretudo para agilizar as ações vinculadas aos setores de transporte. Então, essa questão da região metropolitana é exatamente porque o que acontece numa cidade influencia em todas as outras. Por exemplo, educação, o saneamento, a saúde, que a gente tem visto bastante hoje. Uma cidade, ela faz um lockdown, aí e a cidade vizinha não faz, não serve para nada aquele lockdown que ela fez, porque essas regiões são integradas. Então, atualmente, existem no Brasil 38 regiões metropolitanas, né? Nós temos aí as regiões metropolitanas aí, né? Lá, aqui, ó, temos aqui no Mato Grosso, aqui, região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o entorno, né? É a famosa Baixada Cuiabana. Regiões metropolitanas mais populosas, né? São São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, olha só. É isso. Até a nossa próxima aula. Obrigado. Fique com Deus e cuide-se bem.